Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian Souto, daquele que é o melhor componente, o componente de História. Vamos à nossa aula de número 21, né? Revisão e avaliação. E esse é o momento que você separa aí o seu caderno, tome nota, tá? Com as suas canetinhas coloridas, tá bom? Vamos à aula. Queridos alunos, iremos começar a nossa revisão com dois questionamentos importantes. O que é o tempo para você e como você percebe o tempo no dia a dia? Esses dois questionamentos eles vão ser muito importantes, tá? Para os assuntos que iremos abordar conforme o andamento da nossa aula. Olha só, o tempo, ele é uma forma de organizar e entender a vida. Ele pode ser medido de forma cronológica ou vivido, né? O tempo histórico. Na história, o tempo ele é essencial para entender como as sociedades se transformam. Então, para você perceber como esse pequeno texto ele é muito importante para a compreensão do tempo, né, diante da percepção humana. Então, os seres humanos, né, eles dividiram o tempo em duas grandes medidas. O tempo cronológico, pautado nas datas, pautado nos meses, nos anos, né? Mas você também percebe o tempo histórico, que é o tempo vivido. O tempo em que, né, as sociedades e nós, seres humanos, percebemos a passagem justamente, né, desse tempo. Então você precisa compreender que existem essas duas grandes formas, né, de compreensão do tempo. Vamos ao texto. O tempo, ele é uma das categorias mais importantes para o estudo da história. Ele nos ajuda a organizar os eventos e a entender as mudanças que ocorrem nas sociedades e ao longo dos anos. Sem o tempo, não conseguiríamos compreender como as civilizações evoluíram, quais foram suas conquistas e desafios, e como o passado influencia o presente. Você, querido aluno, né, percebe muito bem justamente a importância desse olhar do passado para compreender o presente. E esse olhar para o passado, ele é justamente uma compreensão do tempo passado para, né, olhar o tempo presente. E essa questão de lidar com o tempo, né, o componente de história, os outros componentes, né, diante das suas perspectivas, também nos ajudam a perceber o processo de mudança, o processo de evolução, né, ou até mesmo, né, de retrocesso. Vale ressaltar que a compreensão da história ela está justamente, né, nessas idas e vindas, né, dentro do processo histórico. Você também, querido aluno, sabe muito bem que para a compreensão das sociedades e das civilizações, você tem algumas estruturas que são basilares, como política, né, sociedade e economia, tá bom? Vamos agora a uma descrição um pouco mais esmiuçada do tempo cronológico. O tempo cronológico é aquele que podemos medir com precisão. Ele é linear e segue uma sequência fixa marcada por unidades de medida, como segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, décadas, séculos e milênios. Esse tipo de tempo ele é fundamental para organizarmos nossa rotina e entendermos a duração dos eventos. Então, o tempo cronológico, como o texto, né, nos passou, ele é justamente linear, ele segue uma linha
e ele é muito bem determinado. Você consegue, a partir justamente das unidades de medição do tempo, como os segundos, os minutos, retornar, né, a uma determinada vivência ou fato histórico do passado. E existem alguns, né, instrumentos que foram inventados ao longo justamente do passar do tempo, que ajudam as sociedades e as civilizações a lidar com esse tempo cronológico. Como, por exemplo, alguns que irão surgir, né, como o relógio, como, por exemplo, né, esse instrumento de lidar com o tempo cronológico. Então você percebe justamente, assim como o relógio, você também tem outros instrumentos para lidar com o tempo, como por exemplo também, né, a ampulheta, né, que é uma das medidas mais antigas para lidar com esse tempo exato, né, para determinar minutos. Então você tem e percebe alguns dos instrumentos que foram evoluindo e foram criados com o passar do tempo. E claro, dentro desse processo você tem também o calendário, né? O calendário que é algo que está presente na vida de todos nós, né? E lidamos justamente com essa medida do tempo para compreender alguns ciclos que acontecem ano a ano. Então, você percebe justamente que houve uma preocupação das sociedades em lidar com precisão na passagem do tempo. E o calendário é a unidade, né, que é uma das mais importantes justamente para lidar com a passagem do tempo de forma precisa. Além do tempo cronológico, nós temos o tempo histórico. O tempo histórico, por outro lado, ele não pode ser medido de forma tão precisa, né, como no tempo cronológico. Já o tempo histórico, ele é marcado por eventos significativos que transformam a sociedade e a cultura. Esse tipo de tempo, ele é mais subjetivo, pois depende da interpretação dos historiadores e da importância que cada sociedade dá a determinados eventos. Como, por exemplo, a invenção da escrita foi um marco importante para a humanidade, pois permitiu o registro e a transmissão de acontecimentos, mas não se sabe com precisão o dia, as horas em que essa invenção simplesmente, né, surgiu. Assim como, né, por muitas das vezes, nós, seres individualizados, né, você no seu íntimo, lembra do passado, por muitas das vezes, por acontecimentos e não por datas e exatamente a hora, né, de um aniversário que lhe marcou ou até mesmo de um evento dentro da escola, né? Então, esses eventos, eles ficam marcados no seu íntimo e na sua memória, e você grava as sensações, né? Aquilo que realmente a sua memória acredita ter sido importante, principalmente os sentimentos, né? Um cheiro, um sabor, né? Um sentimento, alegria, tristeza. Então, esse tempo muito mais individual e voltado para os sentimentos é o tempo justamente histórico, é o tempo vivido, que não necessariamente apresenta precisão, né, com dia e hora e minutos e segundos, mas que é importante para compreendermos a subjetividade, seja individual ou coletiva. Dentro desse processo de compreensão do tempo histórico, não somente individual, o estudo da história, né, ele trouxe consigo uma divisão em períodos históricos que vamos analisar agora. Você tem um marco temporal, né, o surgimento do homem moderno na pré-história. Após
né? Dentro desse período, você tem também o surgimento da escrita como um marco temporal, e aí você tem a divisão entre a pré-história e a Idade Antiga, o nascimento de Jesus, assim como a queda do Império Romano também vai ser um evento importante, a tomada de Constantinopla, que inaugura a Idade Moderna. Dentro desse processo, você vai ter a Revolução Francesa, que vai inaugurar a Idade Contemporânea. Então, dentro desse processo e dessa linha do tempo, você percebe o quê? Que o estudo da história, ele se debruçou a respeito de alguns eventos que aconteceram na história da humanidade para definir algumas cronologias. É claro que alguns desses eventos, principalmente, né, anteriores a Cristo, né, ao nascimento de Cristo, eles podem ter acontecido em momentos diferentes. Mas você, querido aluno, sabe muito bem que existem algumas técnicas para, né, nos retomarmos a um passado muito distante, como, por exemplo, a datação por carbono 14. Então, essa divisão, né, histórica em períodos, ela está pautada em acontecimentos históricos. E essa linha do tempo, ela é muito importante, tá bom? Eu espero que você tenha tomado nota desses eventos, pois eles vão lhe acompanhar durante, né, toda a sua vida de estudante, principalmente quando estiver debruçado a compreender o componente de história, tá bom? Dentro desse processo, também precisamos nos aprofundarmos na relação entre a história e o tempo. A história, ela estuda as transformações humanas ao longo do tempo. Sem o tempo, não conseguiríamos entender como as sociedades evoluíram, quais foram suas conquistas e desafios. A relação entre a história e tempo, ela é fundamental para compreendermos como as sociedades se transformam ao longo do tempo. O tempo histórico nos permite analisar as mudanças sociais, políticas, econômicas e culturais que ocorreram em diferentes períodos. Ele nos ajuda a entender justamente como o passado influencia o presente e como as ações humanas moldam o futuro. Então, essa relação entre história e o tempo, ela é uma relação que anda de mão dada. O tempo e a história, essa relação entre ambos, né, ela é uma relação fundamental e basilar. E dentro desse processo de compreensão da relação entre o tempo e a história, você tem pontos importantes que ajudam a compreender justamente não somente a relação entre o tempo e a história, mas também a compreender as diversas civilizações e acontecimentos, né, que já ocorreram na humanidade. E esses elementos são chamados de fontes históricas. E, afinal de contas, o que são fontes históricas? Vamos ao texto. Você tem, na verdade, né, alguns elementos que nos ajudam a compreender o que é a história. Esses elementos, como a foto, né, uma carta, o relógio e o celular também, principalmente para compreender, né, o tempo vivido no presente, né, são elementos que são característicos do tempo em que se produziu. Então, esses elementos, eles trazem consigo toda essa bagagem de representar o contexto em que eles foram criados, tá? Agora sim, vamos ao texto. Fontes históricas são todos os registros ou evidências que nos ajudam a reconstruir e interpretar o passado. Elas podem ser escritas, visuais, orais ou até mesmo digitais. Sem essas fontes, seria impossível estudar a história de forma sistemática e científica. Então, o nosso
o nosso recorte, né, textual, ele nos mostra justamente e evidencia a importância dessas fontes históricas. Afinal de contas, são esses elementos, como por exemplo, um celular, né? A partir da análise de um celular, você vai compreender a complexidade em que nos encontramos nos dias atuais. Microchips, câmeras de alta definição, né, conexões cada vez mais rápidas via internet. Então você compreende justamente uma sociedade e que principalmente, além de estar conectada, está interconectada. Afinal de contas, esse elemento, o celular, ele apresenta materiais advindos de diversas partes do mundo. Diferentemente, se você pegar um elemento voltado, por exemplo, do Egito Antigo, uma urna faraônica, então você vai compreender que aquela urna vai trazer o contexto em que ela foi criada, técnicas que foram utilizadas, né, as inscrições nela, a importância daquela urna, né, para aquela determinada sociedade. Então, essas fontes históricas são essenciais para a compreensão da história, tá bom? E para os estudos históricos. E essas fontes apresentam uma divisão entre fontes materiais e fontes imateriais. As fontes materiais, elas são cruciais para a análise e a comprovação de fatos, especialmente em disciplinas como a história, a arqueologia, o direito, né? Então, as fontes materiais, elas literalmente existem no mundo físico, elas são matéria, diferentemente das fontes imateriais, que também são fundamentais para compreender os aspectos subjetivos e simbólicos das sociedades, como, por exemplo, suas crenças, valores e práticas culturais. Então, de um modo geral, você tem as fontes históricas, que são os elementos que remontam às diversas sociedades, e esses elementos, eles não só estão no campo material, porém, né, afinal, nós, seres humanos, somos construídos da subjetividade. Então, o imaterial, a crença não somente no material. E dentro desse processo, trazemos alguns elementos para exemplificar as fontes históricas materiais. Fontes escritas, né, como os documentos produzidos, as fontes iconográficas, que são as imagens, né, que retratam o passado, e também as fontes audiovisuais, que são os registros em áudio e vídeo. Além dos tipos de fonte, né, como estamos percebendo agora, os tipos de fonte histórica material, nós temos também as fontes imateriais. E, afinal de contas, o que são essas fontes imateriais, né? São as fontes históricas imateriais, que são registros do passado, que não se baseiam basicamente somente em objetos ou documentos físicos, mas sim em elementos intangíveis. E aí você me pergunta, professor, o que é um elemento intangível? É aquele que não podemos tocar. Então, dentro desse processo de revisão, tivemos contato com algumas determinadas simbologias, não diria simbologias, mas alguns determinados termos que são muito importantes para a compreensão da história, como o tempo cronológico, o tempo histórico, além das fontes, como as fontes materiais e imateriais. E é assim que encerramos esse nosso momento de revisão.